Bom dia, meus irmãos. Tudo bem com você? Que bom que você chegou a mais um devocional. Já pegue a sua Bíblia, seu caderno de anotações. Já deixe o seu like, deixe o seu comentário ou pedido de oração se você precisar, que logo após o devocional estaremos orando, clamando por você, por seu pedido de oração. E também lembre-se de compartilhar com todos os seus contatos. Saiba que você está sendo um agente de Deus, um canal de bênção que está anunciando as boas novas da salvação, que está levando uma palavra de ânimo, de coragem, de fé, de determinação e esperança. Portanto, deixa Deus te usar neste dia. Eu quero meditar com vocês em Gênesis, no capítulo 12, no verso 10, onde diz: havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na sua terra. Veja, Abraão é o pai da fé. E ser uma pessoa de fé não nos livra das provações, dos obstáculos, dos desafios. Veja que aqui nós vemos que ele passou por um caminho de provações. E assim eu e você, enquanto estamos aqui nesta terra, rumo à nossa terra prometida, nós passaremos um caminho de provações. Isso não quer dizer que Deus nos ama mais ou menos. Isso faz parte da caminhada. Queridos, os obstáculos, os desafios fazem parte da nossa jornada. Mas os que superam e perseveram, esses sim, são vencedores. Os demais, aqueles que desistem, aqueles que param no meio do caminho, são derrotados. Isso na área emocional, familiar, na área espiritual, na área financeira, em todas as áreas da nossa vida. Deus já tinha decretado a sua promessa sobre a vida de Abraão. A promessa foi liberada sobre ele, sobre a sua casa, sobre a sua família. Mas ainda haviam barreiras para serem superadas antes que esta bênção se concretizasse. A fome foi a primeira grande prova na vida de Abraão após ele ter recebido a promessa. E nós podemos ver como diz aqui exatamente: naquele tempo houve em Canaã uma fome tão grande que ele até se retirou daquele lugar. A decisão de Abraão diante da prova foi descer, foi ir até o Egito. Ele estava ali num grande dilema entre continuar peregrinando na terra da promessa e sujeitar-se à fome, ou descer ao Egito, onde havia fartura, e encontrar uma solução para aquele momento. Ele preferiu descer ao Egito. Nós vemos aqui que diz que Abraão foi morar por algum tempo no Egito. E vejam, a precipitação de Abraão em descer ao Egito custou caro. Ele quase perdeu sua esposa, que foi cortejada pelos príncipes de Faraó e conduzida ao palácio real. E nós podemos ler isso em Gênesis 12, no versículo 15. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Abraão, ele começou a viver sobre a influência do Egito, sobre o pecado que acontecia ali. E nós vemos que a mentira pegou Abraão.
A mentira, uma solução humana para um suposto perigo, nós podemos ver ali em Gênesis 12, do versículo 11 em diante. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa, de bela aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. A Bíblia diz em Efésios 4:25, pelo que deixai a mentira e falai a verdade a cada um do seu próximo, pois somos membros uns dos outros. E se nós olharmos para os mandamentos de Deus, nós vamos constatar que o 9º mandamento, ele proíbe a mentira. E a Bíblia vai dizer claramente em Êxodo 20, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Ou seja, não minta nada sobre a tua vida, sobre o teu próximo. A mentira deve ser anulada das nossas vidas. E quando nós mentimos, nós não estamos seguindo o exemplo de Jesus. Não, 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 não. O pai da mentira é o inimigo das nossas almas. A Bíblia diz em Colossenses, no capítulo 3, não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do homem velho com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que te criou. Já não somos mais como éramos, somos parecidos com Jesus. Saiba que Deus detesta a mentira. A Bíblia diz em Provérbios 12 que os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que praticam a verdade são o seu deleite. Os que mentem são excluídos da presença de Deus. A Bíblia diz claramente em Salmo 101, o que usa de fraude não habitará em minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Cuidado, irmão, irmã. A Bíblia em tantos lugares nos adverte quanto aos perigos da mentira, do engano, de palavras enganosas. Os que são desonestos não serão permitidos entrar na cidade de Deus. A Bíblia diz claramente em Apocalipse que ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, os adúlteros, os homicidas e todo que ama e pratica a mentira. Queridos, é muito sério. Precisamos realinhar a nossa vida. A verdade deve prevalecer sempre. Exatamente ali como Abraão, ele não poderia ter caído na mentira, ele precisava ter confiado no seu Deus. E nós somos considerados mentirosos se dizemos que somos cristãos, mas não obedecemos a Deus, não seguimos a palavra. A Bíblia diz claramente em 1 João que aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não há verdade. Os hipócritas são mentirosos. E isso nós vamos ver claramente em Tiago 3. Mas se tendes amargo ciúme e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Assim
como na vida de Sara, de Abraão, que a mentira trouxe graves consequências, como nós podemos ler aqui no versículo 15 em diante. Viram os príncipes de Faraó e Gabarna junto dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. E este, por causa dele, tratou bem a Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Veja, a misericórdia de Deus ainda veio, porque Deus puniu o Faraó. Veja que Deus proveu a salvação dele, e nós podemos ver ali que depois o Faraó chamou Abrão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era a tua mulher? E por que me disseste ser ela a tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma-a e vai-te. Deus te perdoará, sim, se mentiste, se falaste palavras enganosas, se falaste palavras que deixaram o teu irmão numa situação desesperadora. Deus te perdoará, mas para isso é preciso arrependimento. Sem arrependimento, sem voltarmos para o Senhor, não haverá uma nova vida. 1 João diz: se confessarmos os nossos pecados, se confessarmos os nossos pecados e nos arrependermos, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O pecado da mentira traz sempre prejuízo, traz a perda da comunhão com Deus. Enquanto Abraão estava ali no Egito, Deus não falou com ele. Deus o deixou no silêncio porque ele estava reprovando aquela atitude de mentira. No Egito, Abraão deixou de orar ao Senhor. Não se aprende a orar ouvindo pregações, aprende-se a orar orando, dobrando o joelho, falando com Deus, clamando ao Senhor. Do mesmo modo, a comunhão com Deus precisa ser desenvolvida por meio da oração. E isso não pode ser num rápido momento lá na igreja, antes do culto ou da pregação começar. Não, vai muito além, é muito mais profundo. Você precisa dedicar-se mais. Se você ama a Deus, você vai buscá-lo de todo o seu coração. Aleluia! Ter comunhão com Deus é muito diferente de ter a vida de Deus. A vida de Cristo em nós é um fato. Independe de qualquer esforço nosso e é produzido pelo Espírito Santo. É pela graça, é pelo que Jesus já fez lá na cruz que nós podemos ter a presença dele em nossas vidas. Agora, comunhão vai muito além. É como um noivo com a sua noiva. Ela é conquistada com muita diligência, com muito esforço, com muita dedicação, com um tempo reservado a sós com Ele. Nós vemos o que está escrito na palavra do Senhor em Efésios: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança. Só assim nós podemos ter comunhão. A vida em Deus é fruto de um novo nascimento.
A comunhão com Deus é fruto de um relacionamento íntimo, profundo, genuíno, de uma busca pelo Senhor, de agradar o Senhor, de dizer ao Senhor palavras de adoração, de o quanto nós o amamos, de quanto necessitamos da sua presença. Um filho é a extensão da vida dos seus pais. Também é assim no mundo espiritual. Nascemos de Deus, pela vontade de Deus, da semente de Deus. Somos filhos de Deus, temos a vida de Deus. Contudo, o nosso conhecimento de Deus, no sentido de experimentar a sua boa, agradável e perfeita vontade, e a nossa capacidade de realizar a sua obra, vão depender diretamente do quanto nos relacionamos com Ele, dia após dia. Deus ama a todos igual, mas há filhos que querem mais de Deus, que o buscam com mais frequência, que o buscam com mais vontade, com mais intensidade, com mais fervor, que tem fome e sede da presença de Deus. E essa é a tônica da comunhão. O que vai determinar sua vida de oração não é o quanto você sabe sobre oração. Se você participou de um seminário de oração, de um seminário de intercessão, não é isso o quanto que vai determinar a tua vida de oração. Mas o quanto você ama estar em oração, o quanto você ama estar em comunhão com Deus, o quanto você ama estar na presença do Pai. Aleluia! Jesus perguntou a Pedro: amas-me mais do que estes outros? Então, apacenta os meus cordeiros. Aquele que busca Deus vai falar face a face com o Senhor. E o Senhor vai colocar em tuas mãos aquilo que Ele quer que você faça. O serviço de Pedro ali estava condicionado ao seu amor a Jesus. Cuidado, meus irmãos. Voltando para Abraão, nós vemos que ele teve uma perda moral. Ele mentiu, ele enganou um rei pagão. E Abraão perdeu o conceito de homem de Deus ali no Egito, quando ele foi advertido por um rei pagão. Imagina se nosso comportamento é tão horrível, se mentimos, se enganamos, que temos que ser alertados e advertidos pelo mundo. Que vergonha! A consciência de Abraão estava cauterizada pelo erro. Ele perdeu o senso do correto, do justo e aceitou o suborno de Faraó. Veja que ali diz assim que por causa dela o rei tratou bem a Abraão. Lhe deu ovelhas, bois, jumentos, escravas, jumentas, camelos, lhe deu muitos bens. Mas por causa de uma mentira. Pode ser que entre as servas dadas a Abraão estivesse a egípcia Agar, que mais tarde lhe causaria problemas tão graves, que trairia problemas para o casal Abraão e Sara. Tudo parte ali de um erro que vai gerando consequência atrás de consequência no decorrer das nossas vidas. Portanto, vigia, irmão. Mas depois de tudo isso, Abraão cai em si e Abraão retorna à direção de Deus. Glória a Deus! E o mesmo pode acontecer com as nossas vidas se nós erramos até aqui.
humilhemo-nos diante de Deus, passamos perdão a Ele e Deus, o Pai de misericórdias, vai permitir que eu e você continuemos em sua presença. Ele vai continuar nos abençoando. Assim como Ele fez com Abraão, que permitiu que ele saísse ileso com Sara do Egito. E então Abraão volta para Canaã, o mesmo ponto ali onde havia errado. Nós podemos ver em Gênesis 13, no versículo 3 e 4. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor e adorou o seu Deus. Aleluia! Ali, neste momento, Abraão fez um concerto com Deus e invoca o nome do Senhor em arrependimento. Porque Betel é lugar de concerto, Betel é lugar de encontro com Deus, Betel é casa de Deus. Aleluia! Não importa quantas vezes eu tenha caído, você tenha caído e se afastado da presença do Senhor. Deus deseja que nós consideremos os nossos caminhos e voltemos para a sua direção, para a sua presença. Porque a palavra do Senhor nos diz em Provérbios, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. A pessoa honesta, ela pode cair muitas vezes, que sempre se levanta de novo. E a palavra também nos diz, lembrem-se do quanto vocês caíram. Arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês no seu lugar. Uma vez que as provações estão no plano que Deus arquitetou para as nossas vidas, elas são para o nosso benefício, para o nosso crescimento espiritual, para a nossa capacitação. Então só nos resta encontrar ali, mesmo no meio das provações e aflições, o caminho da alegria, o caminho da sabedoria, o caminho da confiança e crer que Ele está usando todas essas circunstâncias contrárias para imprimir na nossa vida, no nosso caráter, as inabaláveis marcas de Cristo. Tudo que passamos durante a nossa jornada é para forjar o nosso caráter, assim como é o caráter de Cristo. Nós vamos passando por provações, nós vamos passando um caminho de provações, mas devemos ir fazer isto sem murmurar, sem reclamar, sem nos voltar contra Deus. Pelo contrário, devemos buscar sabedoria de como nos direcionar nesses caminhos. Devemos buscar a força que provém do alto para não desanimar durante essa jornada. Queridos, é preciso aceitar este caminho de provação com alegria, porque a força do Senhor é a nossa alegria, e nessa caminhada nós vamos prosseguir, avançar, e nós vamos chegar no lugar que o Senhor tem preparado, com a alegria, com a força, a sabedoria, o discernimento que vem do alto. Portanto, meu irmão, não desanime, tenha foco, avance, busque, ore, jejue, ande mais, clame mais, deseje mais estar perto de Deus e você verá um futuro extraordinário que o Senhor tem preparado para você. Você crê?